terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós sempre salientamos que Jesus escolheu um momento propício para fazer o seu milagre, as comemorações de um casamento, indicando como para Deus o casamento, a família, é uma coisa importante. Nós lemos lá no Gênesis, conforme eu já falei, que a primeira instituição que Deus criou foi a família. Quando criou a mulher para o homem, quando abençoou o primeiro casal, disse: sede fecundos, enchei a terra. Nós lemos também Jesus falando sobre o casamento perante aqueles que o indagaram acerca do assunto, Ele disse: olha, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão 2 uma só carne, que Deus uniu, não separe o homem. E ele disse que aquela permissão de Moisés para facilitar o divórcio não era como as coisas foram estabelecidas desde o princípio. Nós também podemos perceber que todo o Velho Testamento valoriza a família. A Páscoa era comemorada pela família, o cordeiro pascual era sacrificado dentro de uma casa e o sangue colocado nos umbrais das portas, para que o anjo destruidor, quando foi ceifar a vida do filho primogênito de cada família egípcia, não entrasse na família de um hebreu, porque visse aquela marca de sangue. Mas Deus dizia que eles deveriam ficar dentro da casa, os familiares, comendo a carne do cordeiro, enquanto a marca do sangue estava lá fora. E a Páscoa sempre era uma festividade com a participação da família. Então Deus valoriza o casamento e a família ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Mas aqui nós temos também outras coisas interessantes. Maria, como eu disse, ela não fez um pedido a Jesus, fez uma comunicação. Mas ela disse uma coisa aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, se alguém quer levar a sério a pessoa de Maria, deve atentar para esse mandamento, entre aspas, que ela deu: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela referenciou a atenção de todas aquelas pessoas a Jesus, para que o ouvissem, para que fizessem aquilo que ele dizia. E nós temos aqui, quando houve a transformação da água em vinho, que havia 6 talhas. 6 na Bíblia é um número simbólico. Jesus escolheu fazer o milagre a partir de 6 talhas, porque 6 é o número do homem na Bíblia. O homem foi criado ao 6º dia da criação. Se você olhar lá no Apocalipse, quando fala do número do anticristo, da besta, a Bíblia diz assim: quem tem sabedoria pode calcular o número da besta, e o seu número é 666. 6 é o número do homem, 3 o número de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 666 é o homem tentando ser Deus. É a humanidade buscando ser divina, porque o anticristo vai ser um homem que vai tentar usurpar a posição que é divina, que é de Deus. Então 6 é o número do homem. E aquelas talhas eram para a purificação, onde as pessoas se lavavam. Portanto, ela continha, digamos assim, o sujo daqueles que lá se lavavam, digamos assim. Representa, portanto, o homem caído, o homem que, através da entrada do pecado no mundo, se contaminou, se sujou, mas Jesus fez uma transformação na água de maneira que ela mudou-se em vinho. C.S. Lewis dizia que havia 2 tipos de milagres que Jesus fazia. Um milagre seria o milagre da nova criação.
Nos novos céus e nova terra, nós não estaremos sujeitos à lei da gravidade. Aliás, desde o arrebatamento, a igreja já vai subir ao encontro de Jesus nas nuvens, desafiando a lei da gravidade. Quando Jesus andou sobre as águas, ele estava realizando milagre não dessa criação, mas da próxima, dos novos céus e nova terra, onde os justos habitarão no porvir, onde nós não nos sujeitaremos mais a essa limitação da gravidade, onde céu e terra serão uma só grei, onde iremos do céu à terra, da terra ao céu. Mas quando Jesus multiplicou pães e peixes, ou quando Jesus transformou água em vinho, foi um milagre dessa criação. Ele pegou uma lei que já existe nessa natureza, nessa criação, e acelerou o processo. Nós sabemos que o trigo vem do trigo. Quando Jesus multiplicou os pães, ele seguiu a lógica do que acontece em todo cultivo. Você tira a semente da coisa e planta para nascer a coisa de novo. Quando ele multiplicou peixes, ele fez o que a natureza já faz, é um peixe que gera outro peixe. Então ele acelerou um processo natural. Foi um milagre seguindo a lógica dessa criação atual. E quando ele transformou água em vinho, também foi um milagre, na visão de C.S. Lewis, dessa criação. Porque, obviamente, a videira, para produzir a uva, ela precisa exatamente da água, que vai entrar lá pelas raízes e tal, e submeter a uma série de processos que no final vai transmutá-la naquilo que vai estar dentro da uva. Então é um milagre que acelera um processo natural. Mas mudar da água para o vinho nessa celeridade revela a transformação que Deus faz no homem. A gente às vezes até sem perceber alude ao sentido que Jesus quis mostrar nesse milagre, quando a gente diz fulano de tal mudou da água para o vinho. O número das talhas era 6, o número do homem, elas eram para a purificação, nela ficavam coisas da nossa sujeira, e houve aquela palavra de ordem de Jesus sobre aquelas coisas que transformou a água em vinho, como Deus faz na nossa vida, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e chama Jesus para vir à nossa vida e ser Senhor dela, a Escritura diz em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Há esse milagre que a Bíblia chama de novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, que era mestre em Israel, necessário é nascer de novo, importa renascer. Nicodemos disse, como é que eu vou renascer? Vou voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Mas Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual. Jesus disse, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, você nasceu uma vez da carne e é carnal. Você precisa nascer agora do Espírito para ser uma pessoa espiritual. É um nascimento de uma outra ordem. E Jesus disse a Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas? Porque no Velho Testamento, tanto em Jeremias como em Ezequiel, se falava que Deus tiraria do nosso coração um coração de pedra, daria um coração de carne, poria em nós um espírito novo, poria em nós o seu espírito, faria com que assim andássemos nos seus mandamentos, guardássemos os seus estatutos. Portanto, se falava de uma transformação. Deus dizia, imprimirei as minhas leis na sua mente e no seu coração. E ali Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele precisava dessa experiência, de nascer de novo, de deixar de estar em Adão, a nossa condição natural, para estar em Cristo, que é uma condição sobrenatural, para sermos transformados em novas pessoas, em novas criaturas. Assim como ele transforma a água em vinho, muito mais importante do que essa transformação, é a transformação que ele faz na nossa vida, no nosso caráter, como ele fez com Maria Madalena, que era uma mulher possuída de 7 demônios e uma prostituta, que virou uma mulher diferente. Alguém até já disse, acho que foi Santo Agostinho que disse, quando Maria teve Jesus no seu ventre, ela era virgem por natureza, mas Maria Madalena, tornada em uma nova pessoa, tornou-se virgem por graça, apesar de que antes fosse uma prostituta, mas era virgem por graça porque foi uma pessoa transformada, era uma nova pessoa. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e depois virou um perseguido. Era um homem violento, capaz de invadir casas e trazer pessoas presas, mas agora era um homem que dizia que tinha prazer nas aflições por amor a Cristo, que não iria revidar, que quando ele estava fraco, na carne, sofrendo perseguições, na verdade ele estava forte em Deus e em Cristo. Então Deus é capaz de fazer mudanças profundas nas nossas vidas, se a gente receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa existência.
Amém? Amém. Vamos fazer uma oração aqui, né? Já que estamos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra às nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Deus, valorizar a família, valorizar, meu Deus, a fidelidade, valorizar, Senhor, a nossa casa, reconhecendo que o Senhor selou o seu ministério, iniciando-o, ó Pai, naquele momento em que estava-se a comemorar uma união. Que o Senhor possa nos fazer ter esse olhar de Deus sobre as nossas famílias, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, e que o Senhor também possa entrar no coração de muitas vidas, Senhor, para mudá-las da água para o vinho, do pecado para Deus, de Adão para Cristo, de maneira que se tornem por Cristo novas criaturas, herdeiras do céu, ou herdeiras da graça. Nós te pedimos isso, agradecendo-te em nome de Jesus. Amém.